Que tal amigos? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a nosso e vosso programa Panorama ABN, um programa produzido pela Agência Brasileira de Notícias ABN. Muito bem, vamos a dar início com nossa sequência conversando com o doutor Nelson Heller. Alô, Roberto, eu estou aqui com o Dr. Nelson Heller. Nossa habitual conversa, os diálogos com o cirurgião plástico Nelson Heller. Nós estamos muito agradecidos pela repercussão que este espaço novo na TV tem recebido através de manifestações de muitos amigos e novos amigos que têm aparecido. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado pelo carinho daqueles que acompanham o nosso trabalho. Dr. Nelson Heller, ele se orgulha de ter vindo do interior. É um vencedor em Porto Alegre, no Brasil, no mundo. E veio de Roca Sales, que é uma cidade muito bonita, um pequeno município, muito hospitaleiro. Conte-nos um pouco dessa trajetória, até como exemplo, como incentivo a jovens, a pessoas já maduras que nos ouvem e que podem acreditar que é possível realizar um sonho. Pois, Flávio, uma pergunta assim, interessante e até me possibilita homenagear os meus professores. Pois eu tive a sorte, Flávio, na minha casa, o meu pai é uma pessoa muito querida, muito democrática, já falecido, claro. Mas na sociedade era um líder, era o secretário tesoureiro da igreja, o meu pai, ele era só para ter uma ideia, o meu pai, hoje nós plantamos a cana-de-açúcar para o álcool, né? Meu velho Germano Heller, lá todo mundo conhece, que sabe que o Hermann, o Germano no alemão é Hermann. Então todo mundo o meu pai é conhecido como Hermann. O Hermann foi o cara, entendeu? Que na época fazia grandes plantações de cana-de-açúcar e não era para álcool, não. Ele plantava cana-de-açúcar. Nós tínhamos um engenho com 3 pedras. Essas 3 pedras eram movidas por uma junta de bois e a gente esmagava a cana-de-açúcar, saía aquele breu, né? E a cana-de-açúcar depois era fervida durante horas e horas e horas. E daí saiu o melado. Então, ele tinha um apelido lá em Roca Sales. Nós morávamos num distrito, Roca Sales, chama-se Linha Júlio de Castilhos. E o pai tinha um apelido, ele plantava a cana, fazíamos o melado, entendeu? E o melado ele vendia na cidade com tonéis. Nós tínhamos um cavalo chamado Musique. O cavalo, um baita de um cavalo, e o Musique numa charrete. Essa charrete, ele conseguiu desmembrá-la. Durante a semana ele trabalhava, a charrete tinha só 2 rodas. No fim de semana ele engatava, e aquela charrete saía, era o nosso automóvel, né? Então ele tinha um irmão, o Edvino, e então eles vendiam o melado. Mas se tu me perguntasse como é que foram meus estudos, eu tinha que começar essa história porque o pai era um cara porrada, ele era um cara assim, um líder, sempre tinha ideias novas. Só para ter uma ideia, tu vê o seguinte, naquela época, 1945, ele tinha 2 tipos de energia. Ele tinha 2 cataventos na nossa casa, e nós tínhamos, por exemplo, energia elétrica no paiol, no chiqueiro de porco, em casa, na cozinha, tudo luz elétrica. Mas aí, não satisfeito com a energia eólica, com 2 cataventos, porque às vezes na localidade, no verão, o vento era muito pouco e não tinha energia. Aí ele descobriu uma queda d'água na propriedade do vizinho, e fez bobinas, entendeu? Então, quando não tinha energia pelo vento, tinha energia pela queda d'água. Então, vê o seguinte, e logo usou a cana de açúcar para fazer melado. Bom,
Aí, então, isso foi um introito para dizer assim, que o meu pai, ele teve a ideia, então, de instalar uma escola na nossa localidade, porque não tinha, só tinha em Rogatalho. Aí ele convidou uma mulher, e essa mulher ele convidou na época antes de eu nascer. A mulher já, a professora trabalhava. A professora chama-se professora Maioli. A Maioli, então, ela morou lá em casa. Quando eu nasci, o pai convidou ela para ser a minha madrinha. É incrível, né? O velho era incrível. Aí ela ficou morando lá em casa, ela ficou a minha madrinha. Então, a sorte que eu tive, entendeu? Por ser ela minha madrinha, eu tive atenção especial com a professora. Essa atenção especial, então, ela me deu lucros na vida, entendeu? Porque era uma professora, minha madrinha, morava junto na minha casa e era minha professora. Quer dizer, tinha tudo, né? Bom, a partir daí, estudamos até no terceiro ano primário, na nossa casa. Aí meu pai achou que ele teria que nos botar na melhor escola de Alcaçales. Muito interessante esse relato do Dr. Nelson Heller, porque no bojo destas informações tão preciosas, traz também essa singela homenagem aos professores que recentemente assinalaram o seu dia. Vamos continuar então, depois do intervalo, nesse diálogo com o Dr. Nelson Heller. Estamos de volta no diálogo com o Dr. Nelson Heller, cirurgião plástico muito conhecido no Brasil, no exterior, e que tem trazido semanalmente aqui algumas de suas experiências. O nosso diretor da ABN, o periodista Roberto Revoredo Castro, lembrava aqui no intervalo que esses relatos do Dr. Heller podem servir de exemplo para muita gente que quer avançar e acha que às vezes um sonho é impossível. Quantos filhos, sobrinhos, netos de pessoas que estão nos ouvindo não ambicionam chegar a uma carreira na área da saúde, na área da medicina, na área do direito, na área do magistério, enfim, e acham que isso é difícil. É por esta razão que a gente estimula que o Dr. Heller conte a sua experiência para servir de exemplo e de incentivo a tantas e tantas pessoas que acham que o sonho às vezes é impossível. Dr. Heller, vamos continuar nosso relato lá na nossa distante, no tempo e na distância física, Roca Salles. Bom, Flávio, então, continuando na nossas experiências na infância, então nós tínhamos uma distância a percorrer, porque da minha localidade à escola, eu estudei em Roca Salles, então, a partir do terceiro ano primário, na escola evangélica de confissão luterana, da minha igreja que eu pertenço. O professor era o Léo Winkel, e nós fazíamos esse trajeto dos 7 quilômetros de Júlio Castilho, em Júlio Castilho da Roca Salles, nós fazíamos diferentemente. Por exemplo, em dias de sol bacana, nós íamos de bicicleta. O pai nos comprou 2 bicicletas Monarch, e nós íamos, então, eu e meu irmão, meu irmão Enélio, já falecido, infelizmente, nós íamos de bicicleta. Quando chovia, nós tínhamos 2 cavalos, o Baio, que era espetacular, e um dos cavalos era o Mucico. E a outra era a Brenda. Tinha um cavalo, um bagual, e a égua era a Brenda. Então nós íamos a cavalo. Mas aí o velho teve uma ideia e tal, e com um amigo e tal, ele convidou uma empresa de ônibus e ofereceu para o cobrador e o motorista morarem lá em casa. Eles sempre davam um jeito. Ah, não tem lugar para morar. Não, mora lá em casa. Então ele convidou e ficaram durante anos, o motorista e o cobrador morando lá em casa. Então, isso foi uma coisa legal. E com isso, nós íamos a Roca Salles estudar com o ônibus da cidade. Então, é o seguinte,
Mas o meu objetivo, olha, eu não sei porquê, mas eu, assim, com 8, 10 anos, eu tinha já meu objetivo traçado na minha cabeça. Eu disse, eu não vou ser um colono aqui e vou roçar, capinar, nesse sol a pique, coisa terrível. Seja valorosa a atividade. Embora seja muito valoroso, mas eu digo, eu não vou. Cada um com a sua vocação. Exatamente, eu digo, eu não vou querer nesse trabalho árduo. Eu vi o trabalho árduo que o meu pai e minha mãe faziam, né? Eu vou estudar. E daí eu decidi e tal, blá, blá. Mas aí o problema é o seguinte, eu terminando o primário, eu estava com 11 anos, eu tinha que estudar. Aí eu era, na nossa igreja, nós tínhamos na localidade, a igreja protestante, evangélica, ele tem aos jovens, o pastor, ele dá a doutrina. Então, uma vez por mês, o pastor da localidade, era o pastor, na época, era o pastor Braca Maier, era um reverendo muito legal e tal, morava em Barra da Seca, município de Estrela. E ele vinha uma vez por mês, ele dava o culto, e aí já dava doutrina para os jovens. O que é doutrina para os jovens? Doutrina para os jovens é o seguinte, é estudar a Bíblia, estudar a base da nossa Bíblia, conceitos éticos, tudo isso o pastor dava para os membros, os filhos dos membros da igreja uma vez por mês. Aí, quando chegou os 11 anos, eu digo, olha, sabe o que é? Eu fiquei sabendo que um jovem da localidade de Barra da Seca, de nome Huberto, ele tinha conseguido uma bolsa num seminário protestante da nossa igreja, o único na América Latina. Não tem nem América Central, nem na América do Sul. O único seminário da América Latina chama-se Instituto Pré-Teológico, está localizado no Morro do Espelho, em São Leopoldo. Eu descobri que um jovem de Barra da Seca tinha conseguido uma bolsa, através da igreja, para estudar nesse seminário. Eu digo, olha, é por aí que eu vou. Eu fui falar com o pastor, e eu, assim, de jovem, 11 anos, eu achava o máximo o pastor. Ele era um pastor, mas ao mesmo tempo era um professor. Eu achava o máximo o pastor falando para os jovens, entendeu? E era um cara muito culto, o Braca, espetacular, é uma pessoa magnífica. Eu me espelhei nele, não sei o que é. Eu vou querer ser pastor. Eu vou querer ser pastor, vou pregar para os jovens e tal. E, terminada a doutrina em novembro, isso foi em 1956, eu fui para falar, olha, pastor, é o seguinte, eu gostaria de me tornar um pastor da comunidade. E aí o pastor, mas Nelson, ele me chamou, Nelson, mas tu tens certeza da tua vocação? Eu digo, tenho. Ah, bom, isso é uma coisa divina, isso é uma coisa magnífica. Nós vamos falar com. Eu vou providenciar nesse mês, eu vou telefonar lá para São Leopoldo, no Instituto lá pré-teológico, chama-se também de proseminário em alemão. E vou falar com o pessoal lá da igreja, vamos ver se a gente consegue. Digo, olha, para você é o seguinte, o pastor, mas tem que ser com bolsa integral, né? Porque o meu pai não tem condições. O meu irmão já tinha estudado 2 anos antes no colégio Alberto Torres, em Lajado, e o pai teve que tirar meu irmão por condições financeiras. Ele não conseguiu pagar o colégio, o internato do meu irmão. E aí, quer dizer assim, aí o pai já falou, olha, para ti também não, eu tive que tirar o teu irmão Enélio, e tu não vai poder conseguir estudar. Aí eu pensei, sabe o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo por mim. Aí eu não falei para o meu pai que eu ia falar com o pastor, fiz tudo sozinho, e tal, e pá, e pá. E passado um mês, o pastor veio dar um culto. Eu, durante o culto, estava sentado na igreja, terceiro, quarto banco, da frente para trás, da frente para o fundo, e de repente o pastor disse, olha, nós temos uma grande novidade, eu gostaria de comunicar, que um membro da comunidade, um filho de um dos membros da comunidade, ele está sentado aqui, o Nelson Heller, e o pai também estava no culto, ele acabou de conseguir uma bolsa de estudos em São Leopoldo. E aquilo ele falou frente a todo mundo, sem eu saber, né? Mas aquilo, assim, olha aqui, se teve uma alegria na minha vida imensurável, aquelas coisas que tu não pode
não pode medir, foi aquele momento. Então, naquele momento que eu digo o seguinte, agora eu consegui tudo. Aí, terminada a doutrina, o pastor pegou o Jeep, ele tinha um Jeep Land Rover verde, e esse Jeep, como ele atendia comunidades muito íngremes, em locais inóspitos, nas colônias e estrada ruim, ele tinha um Jeep, a comunidade comprou um Jeep. Era o Jeep que conseguia atravessar todas aquelas estradas mal conservadas, tudo areião, né? O pastor aí, ele já me deu carona. Cheguei lá em casa, opa. Aí o pastor sentou na mesa, pediu uma água e disse, olha, então, Nelson, tu realmente queres ir para São Leopoldo? Aí eu falei, olha, é o meu sonho. Aí ele falou para a mãe, já forçou a falar para a mãe tudo que tinha que levar. Aí ela falou, tem que levar isso, tem que levar aquilo, e pai tá aí. E estava então resolvido o problema. E aí em março eu fui para São Leopoldo, magnificamente, comecei a estudar. Depois deste saboroso relato, a gente gosta muito de saborear essas histórias, que, volto a dizer, servem de exemplo para muita gente. Até porque o Panorama ABN é muito assistido em comunidades alemãs de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil pela internet. Por essa razão, Dr. Nelson Heller, agora nessa despedida e convidando a todos para a próxima semana, uma saudação a nossos irmãos, nossos amigos das colônias alemãs de todo o Brasil. Ja, vielen Dank. Erstens wollte ich gerne mal Dank sagen, weil ich über dem Goethe-Institut von Porto Alegre das Stipendium bekam, in Deutschland in der Rechtsuniversität Isaac zu studieren. Das war nicht nur der Goethe-Institut, sondern auch den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich wollte dann die Gemeinde, unsere brasilianische Gemeinde vom ganzen Staat einladen, damit sie dieses Interview anschauen. Ich werde sehr froh sein. Vielen Dank. Então, vielen Dank, vielen de forte, Dr. Heller. Muito obrigado pelas palavras, Dr. Nelson Heller. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Nelson Heller. Realmente muito comentada e muito assistida esta sequência da conversa com o Dr. Nelson Heller. Muito bem, esta semana que passou, a ABN visitou a Escola Einstein, onde funciona também a Universidade de Brasil. Nosso repórter, o jornalista Flávio Pereira, estive lá e nos traz o informe correspondiente. É com você, Flávio. Alô, Roberto. Estamos aqui no centro de Porto Alegre, sede da Escola Einstein e também a sede de duas importantes instituições, a Faculdade São Luís e a Universidade Brasil. Nós vamos contar para os nossos telespectadores alguns detalhes importantes do funcionamento dessas instituições ligadas ao ensino. Alô, amigos, estamos aqui com o professor Vitor Hugo. Ele é diretor da Escola Einstein, da Faculdade São Luís e da Universidade Brasil. Professor Vitor Hugo, fale-nos sobre o funcionamento dessas instituições que funcionam aqui em Porto Alegre. A Escola Einstein, dentro do cenário da educação, propõe um modelo pedagógico alinhado às necessidades do mercado de trabalho, pensando sempre num processo de educação continuada. Nesse sentido, trabalhamos com cursos técnicos profissionalizantes, que é a primeira porta de entrada no mundo do trabalho, alinhado a um projeto inovador de uma incubadora tecnológica, e a partir daí, a partir dos nossos parceiros, que nós temos como polos educacionais, propomos também a formação acadêmica dos estudantes em nível de graduação, tanto bacharelado, licenciatura ou tecnológica, por meio da Universidade Brasil, e também cursos de pós-graduação lato sensu, através da Faculdade São Luís, que permite que todos os acadêmicos que queiram
seguir sua caminhada, possam, a partir de cursos de especialização, dar também seguimento aos seus estudos. Também trabalhamos com cursos de mestrado e doutorado, permitindo com isto que qualquer estudante possa vislumbrar dentro deste cenário todas as necessidades que o mercado impõe para que as pessoas possam, de fato, ter algum sucesso na carreira. Estamos aqui com o professor César Celente, liderança da Escola Einstein, da Faculdade São Luís e da Universidade Brasil. Instituições que têm muito a ver com uma questão muito presente, que é o mercado de trabalho no Brasil. Professor Celente, como essas instituições podem colaborar para reposicionar ou posicionar pessoas nesse mercado de trabalho? Pois é, Flávio. Se fala muito de mercado de trabalho, se fala muito de desemprego, se fala muito de falta de oportunidade, mas desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o saber é que faz a diferença. É a preparação, é a qualificação profissional. Existem hoje em Porto Alegre, números do Cine, em torno de 5.000 vagas para estágio, em diversas áreas da gestão de negócios, né? E tem vagas também de emprego para muitas atividades, técnico de administração, técnico de RH, técnico em logística, técnico em contabilidade e muitos outros. O que falta é uma capacitação para que essas pessoas possam ocupar essas vagas. Temos também na nossa escola o melhor curso de Porto Alegre de técnicos em transações imobiliárias, o curso de corretor imobiliário, corretor de imóveis. Esse curso já é tradicional em Porto Alegre, as pessoas saem daqui sabendo trabalhar, conhecendo tudo sobre o mercado, sobre a legislação. E aqui nós temos uma atividade inédita em Porto Alegre, que é o nosso laboratório imobiliário, onde os nossos alunos do curso de transações imobiliárias podem fazer o seu estágio e, durante esse estágio, já começar o envolvimento com o mercado imobiliário, com a atividade de venda, atividade comissionada, né, do corretor, e ele começa a se inserir no mundo da corretagem. Ao final desse tempo, o aluno vai optar em ele abrir uma empresa para ele, uma imobiliária, ou trabalhar sozinho, ou se incorporar a alguma das grandes construtoras que nos apoiam nesse projeto. Este é apenas um exemplo da qualificação e dos cursos que a gente pode oferecer para facilitar o ingresso dos nossos alunos no mercado de trabalho. Então, pessoal, venham para a Escola Einstein. Aqui você está com o seu futuro garantido. Muito obrigado, Flávio, pelo informe. E agora sim, passamos à nossa sequência, o comentário da semana. Escutamos a Fabiano Machado. Adelante, Fabiano. Olá, Roberto, tudo bem? Muito obrigado. Hoje quero me referir a um acontecimento deste ano, requentando algumas notícias para a nossa reflexão. Em agosto, houve a explosão de um drone durante o discurso do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Opositores e boa parte de organismos internacionais acreditam ser um atentado de falsa bandeira para o endurecimento do regime do presidente venezuelano em relação aos seus opositores. Decorrente disso, houve a prisão de uma série de pessoas, dentre as quais um vereador venezuelano da oposição. Pois bem, este vereador, Fernando Alban, oposição ao regime de Nicolás Maduro, morreu nas dependências do Serviço de Inteligência Bolivariano, em situações mal explicadas. A versão oficial do governo é que teria ocorrido suicídio, coisa que não se dá muita credibilidade. Por sua parte, os opositores e partidários do vereador sustentam não ter havido suicídio, mas sim ser caso de assassinato. Cabe a cada um de nós refletirmos e tirarmos as nossas próprias conclusões diante das versões tão contraditórias. Faço esta reflexão
porque bem perto de nós, basta cruzar a fronteira, temos um regime totalitário, sem dúvida nenhuma, travestido por uma frágil cortina de democracia. Queremos isso para o nosso país? Bom, estamos diante de um período eleitoral e precisamos refletir sobre o caminho pelo qual devemos andar. Não podemos fechar os olhos sobre essa situação peculiar. Digo isso porque há quem imagine e defenda o regime venezuelano como uma democracia. Sobre esse ponto, cabe rememorar um excerto do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Vamos abrir os olhos e esperar um regime efetivamente democrático ao Brasil. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Fabiano. Obrigado por esse comentário. Muito bem, amigos. Muito obrigado por sua assistência. Nos encontramos a próxima semana, sempre aqui, a Grande Sul TV, Canal 6. Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe vocês. Até mais.